Canal Aure. Isso. Tem no Instagram também. Rotep, bom dia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mulherismo africana. Atualmente, algumas mulheres vêm pensando uma outra narrativa, uma outra proposta de pensar o lugar das mulheres pretas por um outro paradigma, por um outro olhar, por uma outra perspectiva. Como eu me apresentei no meu percurso de graduação, eu me deparei com uma gama de pensadores não ocidentais, e esses pensadores não ocidentais nos convidavam a pensar uma perspectiva filosófica que estava, sobretudo, ancorada na proposta de lugar, né? Qual é o lugar que nós partimos para fazer as análises políticas que nós fazemos? Qual é o lugar que nós partimos para pensar o lugar emancipatório das populações pretas e das populações indígenas? Qual é o lugar que nós pensamos a nossa humanidade, que nós pensamos as violências que são submetidas sobre nós? Todos os lugares, todas as óticas, todas as perspectivas emancipatórias, políticas, ideológicas que nós trilhamos sempre caminham ao norte, a um caminho ocidentalizado, a um caminho eurocêntrico, a um caminho que parte de um paradigma que jamais foi pensado pela ótica das pessoas pretas e pela ótica das pessoas indígenas. A nossa forma de construção humana, subjetiva, ela é totalmente ancorada nas experiências ocidentais, até mesmo porque foi a única possibilidade que nos apresentaram como possibilidades de humanidade. O único modelo de humanidade que nós conhecemos é esse. A única possibilidade de reconstrução, de caminho, né, de que nós aprendemos para a construção civilizatória, epistemológica, todas são ocidentais. E quando eu entrei na filosofia, e eu tinha uma dificuldade muito grande em me reconhecer com aquela filosofia. Eu não gostava nem um pouco e achava que o problema era eu. Achava que eu que não tinha capacidade cognitiva e epistemológica para entender o que estava sendo feito ali, né? Achava que eu que tinha algum tipo de déficit, que eu não conseguia compreender o que estava sendo ali. E aí, depois de um determinado momento, eu comecei a sentir e não pensar, porque nós partimos de uma perspectiva de coexistência, nós sentimos para existir, nós não pensamos para existir. O pensamento, a razão, ela é um elemento que converge com os sentidos para a população preta e para a população indígena. E a partir dessa perspectiva, a partir desse paradigma, eu comecei a entender que eu, uma mulher preta, quilombola, né, vivenciadora das espiritualidades africanas, né, nunca tive uma outra espiritualidade nos meus 39 anos de vida, entendi que eu não conseguiria compreender aquele processo cartesiano, deontológico de concepção de mundo, porque ele não dava conta de mim e nem mesmo dava conta de pessoas como eu. Nesse sentido, eu comecei a estudar filosofia africana e me deparei com uma gama de filósofos que me convidavam a fazer um caminho ao sul. Não mais trilhar um norte, mas trilhar um sul de possibilidades de reconstrução da nossa humanidade a partir da nossa própria ótica. Nisso, foi uma virada de chave para entender qual o caminho a seguir. E nesse percurso, eu me encontro com os pensamentos afrocêntricos, né? Me encontro com uma proposta, uma epistemologia de lugar, que convida a pensar as realidades de violência que a população negra foi submetida ao longo de todos os destroçamentos que impuseram sobre nós, a partir de uma perspectiva ancorada numa agência africana. E justamente por compreender que, apesar da violência, né, desse rapto que a população negra sofre, sendo deslocado do seu lugar, né, que nós fazemos parte desse processo de Atlântida, como muito bem disse Beatriz, nós temos uma herança ancestral, e essa herança ancestral pulsa e vibra dentro de nós, que é a ancestralidade africana. Então, nesse percurso, eu cheguei no mulherismo africano. E quando eu comecei a entender o que o mulherismo africano propunha para a emancipação das mulheres pretas e também para a população da comunidade preta, eu consegui entender esse lugar que eu me entendia essa filosofia que eu partia, né? Justamente por ter sido criada dentro de um quilombo. E no quilombo,
justamente, quilombo não é um espaço de negro fugido, quilombo é um espaço de reorganização territorial civilizatória. Essa é uma frase do Abdias que eu levo para a vida, porque diz muito sobre mim, de como eu fui formatada e formada enquanto pessoa. Eu entendi o que o mulherismo africano estava dizendo. O mulherismo africano ele é uma proposta política emancipatória das mulheres pretas, cunhada em 1977 pela doutora Clenora Hudson, que pensa uma proposta de lugar. Qual o lugar que as mulheres negras vão partir para pensar as suas realidades de vida? Qual o lugar que essas mulheres vão partir para se reconstruir frente a todas essas violências que a irmã colocou, por exemplo, que nós sabemos que há um elemento que é um elemento primordial sobre os nossos corpos, que é o elemento da raça, né? Nós somos exterminados cotidianamente. Só nesse período que a gente está aqui de manhã conversando e pensando propostas para eliminar as violências, outras violências estão acontecendo no lugar. Muitas mulheres pretas morreram até o final da minha fala, muitos homens pretos morreram no final da minha fala, muitos terreiros estão sendo violentados, muitas comunidades indígenas estão sendo exterminadas. Então, nós precisamos começar a pensar a partir do nosso lugar. E aí o mulherismo africano ele propõe justamente isso. Ele propõe que, como mulheres, vão pensar uma organização política a partir das suas experiências, a partir das suas realidades de mundo. Como nós, mulheres pretas, vamos pensar uma organização das violências que são submetidas pelo patriarcalismo se nós derivamos de uma gênese matriarcal. As nossas famílias são matriarcais, as nossas espiritualidades são matriarcais. A irmã disse algo que eu vou levar para a vida, que ela disse, por que pensar a pátria amada? Né? Nós partimos de uma terra, de um solo que é feminino. Nós somos gestados de uma potência feminina. Então, a partir dessas experiências ancoradas nas mulheres pretas, que ela tenta pensar uma perspectiva ideológica na qual a gente pense uma proposta política para dar conta de todas as violências que são submetidas sobre nós, e aí ela descentraliza a questão de gênero, né, e ela coloca a questão de raça como prioridade, porque se entende que, sim, nós morremos porque nós somos mulheres, mas nós morremos porque nós somos mulheres pretas. Sim, nós morremos porque nós somos indígenas, mas nós não morremos porque nós somos mulheres, nós morremos porque há um ódio sobre a nossa existência, há um ódio sobre os nossos corpos, e isso está dentro dessa subjetividade atomizada, construída pela violência do racismo. Então, nós precisamos pensar uma reorganização emancipatória que seja a partir da própria ótica. E aí, problematizar como que nós vamos pensar políticas, como nós vamos pensar uma experiência de vida, se nós sempre partimos de uma epistemologia que nunca foi pensada por nós. Nós sempre partimos de ideologias nas quais as gêneses elas são ocidentais. Por mais que nós estejamos numa disputa de narrativa, por mais que nós estejamos numa disputa de lugar, nós ainda estamos debruçados dentro de uma proposta eurocêntrica, né? E aí o que acontece, algo que é extremamente fundamental, nós sempre estamos discutindo dentro de algo que foi possibilitado que a gente entre para dialogar. Nós nunca fomos convidadas a apresentar o nosso olhar. Nós nunca fomos convidadas a apresentar as nossas narrativas. Essa semana eu fui convidada para falar de filosofia africana numa universidade e aí pensar uma outra proposta civilizatória. Eu disse, eu não vim aqui para apresentar uma outra proposta civilizatória, eu vim aqui para dizer que já existe uma proposta civilizatória dentro dos quilombos, dentro dos terreiros, dentro das comunidades indígenas, e essas propostas civilizatórias precisam ser organizadas. A gente não está aqui para apresentar nada, a gente está aqui para ser ouvido, a gente está aqui para que ouçam a nossa fala, a gente não quer mais ser ponta de ninguém. Toda vez que a gente precisa colocar a palavra negro, é porque a gente precisa disputar a ponta. Toda vez que a gente precisa botar esse adjetivo, em qualquer ideologia política, esse adjetivo não foi pensado para nós. Vocês já ouviram falar candomblé negro, samba negro, capoeira negra? Não, porque é pensado pela população negra. E a gente não quer mais ser ponta, a gente quer ser centro da nossa própria realidade de mundo. E, a partir disso, o mulherismo africano propõe isso, que as mulheres se organizem a partir da sua ótica, que as mulheres pensam as violências que são submetidas sobre os nossos corpos, mas, sobretudo, as violências que são abatidas pela população negra, porque os nossos homens também morrem feito baratas. A gente precisa se organizar, sim, e pensar a questão
do gênero, a questão do machismo, a questão das violências, que são fundamentais, mas que foram incutidos dentro da nossa sociedade. A irmã ontem disse algo fundamental, e isso chegou até nós, isso não estava em nós. E se chegou até nós, por onde que chegou? Por que não tentar pensar uma possibilidade de reconstrução emancipatória antes do que a gente consegue alcançar a partir dessa epistemologia datada, compartimentada? Nós temos uma história, e essa história ela começa antes do século XV, só que todas as ideologias que a gente tem para pensar as nossas emancipações, elas são construídas depois do processo colonial. E se elas são construídas depois do processo colonial, elas terão um viés colonial, elas terão um viés racial, e aí nós nunca seremos centro. Então, a partir dessa questão, o que o mulherismo africana propõe? Que a gente possa se reorganizar a partir das nossas experiências, que a gente pega, por exemplo, a gente entende os mulherismos em essência, né, no ciclo mulherista que a gente faz. A gente pega as experiências das nossas mulheres de terreiro. Os terreiros são espaços de reorganização social. Eu sou essa mulher que estou aqui falando porque eu sou uma mulher reontologizada para Ogum, né? Sou uma mulher de Ogum Cueuá. E esses ancestrais refazem a minha vida, reconstroem a minha vida. Esses ancestrais me constituem enquanto potência. Por quê? Por conta da luta de construção política das nossas mulheres. Que a gente busque as experiências das mulheres de Quilombo, que a gente busque as experiências das mulheres. Só que nós precisamos também problematizar a questão da agenda. O feminismo ele é extremamente importante e fundamental. Ele nos trouxe até aqui. Mas será que não é o momento da gente também começar a pensar dentro de uma perspectiva que a gente não precise carregar, por exemplo, um nome que nem sequer foi pensado a partir das nossas dores? Porque quando essas emancipações começaram a ser pensadas, as mulheres negras já estavam sendo violentadas, chicoteadas e mortas. E quando essas mulheres negras estavam sendo violentadas, chicoteadas e mortas, ninguém se interessou com a gente, né? Quando começaram a queimar o sutiã, quem juntava a cinza daquele sutiã eram as mulheres pretas. As mulheres pretas ainda continuam trabalhando com elas. Então, quando a gente começa a problematizar, e aí dizem que a gente veio, né, para tacar fogo no parquinho. A gente não veio tacar fogo no parquinho. A gente veio para destituir essa hegemonia dominante que não nos ouve e quer que a gente busque um pedaço ali dentro. A gente não quer mais pedaço. Então, o mulherismo africano ele é justamente isso, é uma proposta epistemológica de lugar. Como que as mulheres indígenas vão dar conta das suas violências? Como que as mulheres negras vão dar conta da sua violência a partir da sua gênese? Porque a questão da gênese, para nós que pensam ancestralidade, ela é fundamental. Ela é o eixo central. Nós precisamos a partir de ideologias que foram pensadas por nós. Então, o mulherismo africano, ele pensa justamente isso, que a gente possa pensar qual o lugar das mulheres negras. Convida os nossos irmãos a se repensar, a se reconstruir, não dentro de modelos de masculinidades que pedem para que ele novamente se reconstitua enquanto sujeitos ocidentais, mas que o homem negro ele precisa entender qual é o lugar dele enquanto homem, esse homem que está decodificado por conta das violências que foram impostas sobre eles, que eles não têm nenhum tipo de benefício, que esse benefício que ele acredita que é afetivo é justamente para ele não se reconstruir enquanto povo, para ele não se reconstruir enquanto potência e para que a gente não avance e a gente fica o tempo inteiro dicotomizado, brigando, se violentando, se destruindo enquanto povo e a hegemonia branca avança. Um povo que não se constrói, um povo que não se reconstrui, se reconstitui, é um povo sem potência. E é justamente por isso que a gente não consegue avançar, porque a gente não se reconstrói enquanto povo. Ontem eu tive a maior experiência da minha vida, que foi poder participar do ritual com os meus irmãos ameríndios, né? Então, pensar assim, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, pensar porque nós derivamos de uma realidade de luta política que é de povo. A gente precisa se reorganizar enquanto povo. Nós somos, né, violentados e mortos, exterminados cotidianamente enquanto povo. Então, a gente precisa se reorganizar. E aí, a partir dessa perspectiva, pensar uma perspectiva matrigestora, né, que a gente possa gestar as reorganizações das nossas realidades de mundo, que a gente possa reorganizar as nossas próprias perspectivas a partir de nós, a partir da nossa ótica. Então, o mulherismo africano, ele não vem para destituir nada, ele vem para problematizar como que nós vamos pensar. Até tem outras pensadoras no continente, como a própria Oyeronke, que ela questiona se o gênero é uma questão para nós. O gênero, de fato, ele existe, e o gênero está, mas o gênero ele é só um elemento. Vamos pensar um polvo com vários tentáculos, e no meio é o racismo. Para qualquer ponta que esse polvo ele esteja atacado, nós seremos as maiores vítimas. Se a gente pensar
o índice de feminicídio, que ele diminui com as mulheres brancas e ele incide e aumenta sobre as mulheres negras, o feminismo não está dando conta dos nossos corpos e das nossas mortes. Então, a gente vai ter que começar a pensar com responsabilidade um direito à vida, um direito à permanência. Então, entender que a gente precisa partir da nossa nomenclatura, precisa partir da nossa perspectiva, justamente porque tudo que a gente tem que colocar, a palavra negro, não foi pensada para nós. Então, dizer que a gente não aceita mais ser ponta, a gente quer ser centro, problematizar o centro, disputar o centro e andar para o levante da comunidade. E a hipótese é que a gente possa sentar e dialogar. Ninguém está contra ninguém. Isso também faz parte desse binarismo do Ocidente, né, que diz que as feministas estão contra as mulheristas. Não, a gente precisa sentar e pensar justamente porque são mulheres pretas, pensando a organização do seu corpo, da sua comunidade e da sua continuidade. Rotep, gratidão, axé.